se colocando... O nosso corpo é feito para isso, né? Para cada vez mais se colocar em situações confortáveis, né? Então, por exemplo, você citou esse exemplo da cadeira, né? E eu tava, engraçado, conversando com a minha esposa um tempo atrás, que a gente tava fazendo um curso lá do discipulado de casados da igreja. E aí... Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais um Pontes Podcast. E é uma honra poder estar aqui com vocês, é uma honra poder ministrar aqui, falar de tudo que nós temos vivido. E se você chegou até aqui, ou se você já nos acompanha, você sabe que aqui nós falamos sobre conteúdo de valor. Falamos sobre masculinidade, hombridade, criação de filhos, família, negócios. Aqui nós trazemos homens de valor, homens que de alguma maneira, né, Deus nos conectou e que de alguma maneira tem algo para nos ensinar. Então hoje eu trouxe um irmão, um amigo, um cara que a gente já saiu na porrada algumas vezes aí. A gente já saiu na porrada algumas vezes aí. Então, do ringue, do boxe, para a mesa aqui, para nos ensinar, para nos instruir. E é um cara que chamou a minha atenção porque ele realmente é um cara que vive o que fala, né? Então, assim, na internet a gente conhece muitas pessoas que falam o que não vive. São especialistas do GPT que fala muito do que não vive. Mas ele, o pouco que eu tenho acompanhado, ele realmente é um cara que, né, vive o que fala. Então, seja bem-vindo, Gonçalves. A nossa mesa, a sua mesa, a casa aqui é sua. Se apresenta para que a gente possa te conhecer melhor. Valeu. Antes de mais nada, queria agradecer o teu convite, né, para estar aqui. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu sempre falo que se tem uma coisa que faz dois homens se tornarem íntimos é sair na porrada. E como você falou, a gente já trocou muito soco, eu tomei mais do que te dei, mas isso aí também faz parte. Então a gente se conectou ali naquele ambiente e desde aquele momento todo mundo que eu falei sobre você falou bem de você. Então para mim é uma honra estar nessa mesa. Eu tenho certeza que eu tô aqui diante de um homem que tem raízes fortes, de um homem que realmente busca fazer o bem. Porque todas as pessoas que eu falei, elas não só falaram, pô, ele é muito gente boa, mas alguém me contou uma história que tu fez alguma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero estar sentado na mesa junto. Então, para mim, é uma honra, né? Falando sobre mim, eu sou discípulo de Jesus, sou casado com a mulher mais linda do mundo, com a Alana Diniz. Eu sou empreendedor, eu... trabalho hoje no digital, né? E eu me considero um treinador de pessoas, né? Que é o que eu venho fazendo aí desde quando eu tive uma transformação muito grande na minha vida, que começou pela estética, né? Eu era obeso quando jovem, né? Ali com uns 20 anos. Consegui transformar a minha vida e nesse trajeto eu aprendi um monte de coisa que me tornou outra pessoa e de lá pra cá eu venho dedicando aí meu tempo a treinar pessoas para conseguirem também alcançar esse tipo de resultado, né? Perfeito, perfeito. E nós falamos sobre o ringue, né? Nós falamos aqui sobre o boxe, sobre o treino. E o que você pode trazer de ensinamento? Eu sou um defensor, Gonçalves, que eu acho que todo homem, toda mulher precisa fazer um esporte de contato. Uhum. Nossos filhos, eu ensino isso para os meus filhos, eles precisam aprender a ser homens e mulheres autônomos. E para que você seja autônomo, você precisa saber se defender. Sim. Eu acho que é a primícia básica do ser humano, é saber se defender, é saber se comportar num ambiente, é saber se colocar dentro do ambiente. E o tatame, ele nos ensina isso. Cara, eu tive a experiência contigo no boxe, mas na verdade a minha origem dentro da luta é do jiu-jitsu, né? Eu hoje sou faixa preta de jiu-jitsu, vou completar aí ano que vem 10 anos de faixa preta, então tem um tempo... Bom saber que quando eu botar o kimono eu vou passar longe de você. Não, e quando você botar eu vou te chamar lá pra descontar o soco que você me deu lá no boxe. Mas, cara, eu acho que o tatame, ele ensina muitas coisas, né? E ele ensina muitas coisas extremas. Eu acredito que todo mundo precisa saber se defender ou pelo menos ter a sensação que pode se defender. Porque você ter a sensação que pode se defender faz você se portar de uma forma totalmente diferente diante do mundo, né? Então, eu sempre falo ali na aula que, cara, a melhor defesa é tiro de 100 metros, né? Você não vai se enfiar em uma briga física à toa. Sim. Mas tem hora que essa briga é inevitável. E aí, nesse momento, você precisa ter como se defender, né? Mas eu acho que ali dentro, cara, você aprende algumas coisas. Por exemplo, eu acho que o maior aprendizado que eu tive no tatame é sobre você tomar boas decisões, mesmo quando você está extremamente desconfortável, né? Porque ali dentro do boxe, pô, quantas vezes você está encurralado na parede, tomando soco, e quanto mais decisões você tomar sem planejamento, mais você vai apanhar. E aí, pô, eu empreendo há muito tempo, a gente tem família, a gente sabe que decisões tomadas no impulso,
elas geralmente vão te trazer uma série de problemas e aí você vai ter que lidar com muitas outras decisões que você não deveria se não tivesse tomado essa decisão impulsiva. Então esse é um grande aprendizado que eu tenho. E outro é que você aprende tanto a ser humilde quanto a lidar com seu ego, né? Porque dentro do tatame, cara, tem dias que você entra lá, você bate em todo mundo, você sai, meu irmão, eu sou sinistro demais. Sou super-homem, né? Eu sou sinistro demais. E aí, aí isso aí pode acabar te tomando, né? E aí no treino seguinte você chega lá tomado por esse ego e, cara, você toma uma surra, mas assim, é o faixa branca quase te finalizando, o faixa preta ali te acabando contigo, aí você fala, caramba, velho, cadê aquele cara que ontem era o leão aqui dentro? E aí você começa a entender que na vida, alguns momentos você vai ser o leão e outros momentos você vai ser o gatinho. E você precisa lidar com essas duas situações e viver sem deixar que o gatinho tome conta da tua identidade, você se sinta um gatinho na vida, e não deixar que o leão também tome conta da identidade e você acha que você é o dono do mundo, né? Então você tá o tempo todo lidando com isso ali. Um dia você apanha muito, no outro dia você bate muito, e você vai entendendo como lidar com essas duas situações que vão acontecer na tua vida o tempo todo, né? Aí nos negócios ali, pô, tem hora que você tá muito bem, seu negócio tá faturando bem, lucratividade boa, a tua equipe tá rodando legal, e tem hora que, meu amigo, parece que você fala, velho, não tem o que eu faço aqui pra esse negócio funcionar. E aí se você deixa isso ou isso tomar conta de você, você começa a ter alguns problemas, né? Cara, isso é muito uma coisa que você falou e que eu falo aqui, e é muito forte, que toda decisão tomada no impulso, toda decisão tomada baseada na emoção, você tende a errar. Entendeu? Você tende a errar. Né? E é o que você falou. Você está no jiu-jitsu, você está no boxe, está levando porrada e você vai na emoção querer acertar o cara de uma vez. Você voa e o cara esquiva e te acerta. Né? Vai um e volta os 6. Né? Então, a luta, né? A luta em si, ela nos ensina isso. Ela nos ensina a lidar com a pressão, a levar pancada e mesmo assim você conseguir não muitas vezes se defender na mesma velocidade. Você consegue se defender, Sim, mas não voltar na mesma velocidade para que você possa enxergar o que está acontecendo. E entender que muitas vezes você precisa apanhar por um tempo, entendeu? É bíblico, né, cara? Tipo, é sustentar, né? Exatamente. O povo lá passou um bom tempo no deserto para poder se preparar para um dia viver na Terra Prometida, né? Então, você precisa ali, às vezes, quando os problemas ou os socos ou os ataques ali dentro do tatame estão acontecendo, você precisa se defender para que você não morra ali diante daquele ataque, mas ao mesmo tempo controlar a tua respiração, controlar a tua mente, acalmar a tua mente, tentar sempre enxergar de fora o que está acontecendo. Isso é outra coisa que é um aprendizado muito legal que eu tenho no tatame, cara. Para mim o jogo virou ali dentro quando eu comecei a enxergar de fora. Então eu tenho a nítida sensação que às vezes eu tô lutando, mas eu consigo sair, olhar de fora, ver o que está acontecendo e tomar as decisões. E é o que a gente precisa fazer na família, nos negócios, em todas as áreas, né? Você vê, você vai dar pitaco num negócio de alguém, é muito mais fácil do que a pessoa entender o que está acontecendo dela, né? Então tem horas ali que você precisa sair, olhar de fora, falar, cara, essa situação tá desse jeito, vou tomar tal decisão. Então esse é um outro aprendizado também que é muito legal, cara. Cara, isso é sensacional. É sensacional você conseguir focar nisso, né? Você tem um foco ali no que você está fazendo, mas você realmente conseguir ter essa visão do todo para você conseguir gerenciar um risco, para você conseguir gerenciar uma perca, para você conseguir prever ali, às vezes, uma outra ação. Um próximo movimento. Né? Um próximo movimento. E em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos disso. Né? Nós precisamos olhar o todo. Eu costumo dizer, Gonçalves, que, cara, eu tenho uma dinâmica que eu faço nas minhas palestras que é assim, o cara senta, às vezes o cara fica o dia todo, a gente faz imersão, tem o Na Brasa, né? Que tem a nossa imersão na brasa, que a pessoa fica, são 12 horas, o homem fica 12 horas, imerso. O que é uma imersão? É você entrar debaixo mesmo da água, é você entrar por inteiro. Sim. Então a ideia é o homem chega às 7h30 da manhã e sai 8 horas da noite. Ele fica imerso mesmo. Café da manhã, almoço, lanche, tem tudo lá. E tem uma dinâmica que eu costumo fazer, que geralmente o cara senta sempre na mesma cadeira. O cara levanta e senta sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Nós temos esse costume. E aí, quando chega ali pro meio da tarde, eu falo assim, agora eu quero que você mude de lugar.
Aí o cara olha assim, eu quero que você troque de lugar com a pessoa que está do seu lado. E aí a pessoa troca e eu falo assim, você está vendo que agora você está vendo a mesma coisa de um ângulo diferente? Legal. Talvez um fio que estava caído você não via, agora você vê. Perfeito. Talvez uma mancha que você não via, você vê. Talvez uma coisa boa que você não estava conseguindo ver, um slide, agora você consegue ver. E na nossa vida é assim. Muitas vezes nós estamos olhando para a mesma coisa, só que nós precisamos mudar o ângulo. Não é a câmera que precisa mudar. Talvez é eu que preciso mudar o meu ângulo para mim enxergar o que eu não consigo enxergar. E no nosso casamento, né, falando aqui de casamento, de criação dos filhos, às vezes você está com um ângulo aqui, ó. Só ela tá errada, só ela tá errada, só meus filhos estão errados, só eles não me entendem, só eles não me respeitam. Cara, muda de ângulo. Que aí você vai ver as suas atitudes, vai ver as suas palavras. Muitas vezes você vai ver que você não está dando a atenção que ela precisa, você não está sendo o ouvido que ela precisa, você não está sendo a voz de comando que a sua casa precisa. Perfeito. Na sua empresa, você não está sendo, né, o CEO ali, o patrão, o gerente que a sua empresa precisa. Você está sendo o cara que você foi moldado e você está com a visão limitada. Então, aqui, nós estamos aqui, eu consigo ver isso aqui. Se eu sentar ali onde o Gabriel está, eu consigo ver a televisão, consigo ver outras coisas sem muito esforço. Então, hoje, Gabriel, o Gonçalves, eu vejo que muitas vezes os homens eles têm se tornado rígidos. E eles têm travado na posição deles e falam assim, cara, é isso daqui, eu aprendi isso aqui, eu vou viver isso aqui. E isso quebra. Tudo que é rígido quebra. E eu acho que isso aí, cara, não é nem o homem, né? Eu acho que cada vez mais a gente tá se colocando... O nosso corpo é feito para isso, né? Para cada vez mais se colocar em situações confortáveis, né? Então, por exemplo, você citou esse exemplo da cadeira, né? E eu tava, engraçado, conversando com a minha esposa um tempo atrás, que a gente tava fazendo um curso lá do discipulado de casados da igreja. E aí, são 10 semanas, toda sexta-feira o pessoal senta, eles montam as cadeiras ali em volta. E aí, tipo, a partir da terceira semana eu comecei a observar. Criou-se um mapa. Todo mundo chega e toda semana senta na mesma cadeira, né? Eu nunca tinha pensado nesse ponto sobre essa profundidade que você trouxe, né? De realmente você mudar as cadeiras ali para enxergar de outra perspectiva, né? Mas o nosso cérebro, ele sempre tenta nos colocar em situações confortáveis. Então, por exemplo, eu cheguei naquela sala pro evento lá que eu vou toda sexta-feira. Meu cérebro não quer gastar energia pensando, pô, em que cadeira que eu vou sentar e tal. Ele já vai direto naquela cadeira. Então, esse mesmo processo, ele cria com tudo que a gente faz, né? Então, o que você falou, pô, o casamento. Todo dia eu chego em casa, sento no sofá lá achando que eu sou o rei do mundo, ligo um futebol lá, enchendo o saco na televisão, o cara repetindo 1000 vezes que o Neymar, isso, todo dia a mesma conversa. Aí, pô, não ajudo minha esposa a fazer nada. Aí penso, caraca, pô, minha esposa, pô, vida sexual aqui tá ruim. Caramba, minha esposa não me respeita, atenção, não me dá atenção, não me respeita. Só que, cara, você deixou se colocar nessa situação de conforto. E aí é o que você falou, agora levanta a bunda do sofá, se coloca em outra posição e tenta ver o que ela tá vendo, né? Ou na tua empresa, pô, sai daqui, tenta ver o que o garçom lá fora tá vendo. Se posiciona lá onde ele tá para ver o que tá acontecendo e você ter essa visão e identificar onde os problemas estão e como você pode resolver cada um deles, né? Mas você sair do sofá ali é um movimento que é simples, mas é doloroso, né, cara? É doloroso, porque... Mas você precisa se colocar, né? Não adianta você... Porque ali sentado vai continuar as coisas piorando cada vez mais, né? Então, em algum momento, você precisa ser o agente de mudança daquilo ali, né? E como você falou, você viu o seu pai fazer, tu viu tua mãe fazer, você aprendeu assim, que era ali que sentava, que era desse jeito que fazia. Só que eu sempre falo isso, né? Eu trabalho muito com emagrecimento e isso aí é um fator que acontece. Vem a galera lá, meu pai comia assim, minha mãe comia assim, minha avó comia assim, porque a gente é italiano, porque a gente isso, porque a gente aquilo e tal. Mas alguém, no meio dessa genealogia toda, precisa ser o corajoso que vai falar, cara, eu vou fazer diferente. E aí, quando você vai fazer diferente, você vai desagradar todo mundo, você vai mudar a estrutura de todo mundo, e em algum momento ali todo mundo vai criticar. Quando todo mundo vê que a coisa começou a rodar de um jeito legal, talvez todo mundo vá lá e fale, não, legal, é para esse caminho que a gente vai. Mas precisa ter alguém para quebrar esse padrão, né? Tem uma historinha aqui que conta assim, é bem legal. Diz que a filha chegou para a mãe estava preparando um peixe para assar, né? Chegou para a mãe preparando um peixe para assar, e ela cortou a cabeça, o rabo do peixe, temperou e tal. Aí a filha olhou assim e falou, ué, mãe, por que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? Ué, filha, porque a sua avó fazia assim. Né? Aí foi na avó, falou assim, vó, deixa eu te perguntar, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para assar?
Não, porque sua bisavó fazia assim. Ué, mas ela é viva? Então vamos lá. Chegou na Bisa. Bisa, por que na época de assar, você cortava a cabeça e o rabo do peixe? Ô, minha filha, a gente fazia assim porque os fornos lá eram muito pequenos. E as formas eram pequenas e não cabia dentro da forma. Então hoje, aí a gente cortava a cabeça e o rabo para poder caber dentro do forno e assar tudo de uma vez. Então, a gente vê que muitas coisas, essa história, né, eu não sei se ela é real ou não, mas ela nos ensina que o quê? Que às vezes você está trazendo uma carga da sua geração desnecessária. Você está cortando a cabeça e o rabo desnecessário. Sendo que você pode, hoje, né, os fornos são maiores, são enormes, você pode colocar tudo de uma vez e às vezes fica até melhor e mais saboroso. Quando eu casei com a Abigail, nós entendemos uma coisa, Gonçalo, que você tem um reino, você faz parte do reino dos seus pais e sua esposa faz parte do reino dos pais dela. E nós decidimos que nós íamos criar o nosso reino. Perfeito. Né? Durante um tempo, eu não vou mentir para você, que eu tentei ser o imperador e fazer com que o reino que eu tinha aprendido fosse o real, e ela tentou puxar o dela. Até que a gente sentou e falou assim, não, vamos fazer assim? O que é de valor dentro dos seus pais? O que é de valor dentro dos seus pais? Por exemplo, meu pai, ele não me ensinou a estudar. Ele não me incentivou a estudar. Meu pai foi um cara que veio da roça, que se tornou empresário, que fez... uma condição financeira boa, uma grana boa como empresário, como dono de restaurante, lanchonete. Então, ele falava assim, cara, para que eu vou estudar se eu ganho mais que um funcionário público, que um policial, que um delegado, que isso e aquilo? Não. E aí, inconscientemente, ele falava assim, estuda. Ele até falava para mim estudar, mas a carga de trabalho que ele botava nas minhas costas não dava, me impossibilitava de estudar. Uhum. Né? Ele achava legal estudar e tal, mas o condicionamento, a linha que ele me condicionava era para trabalhar. E eu me tornei um empresário também, aprendi a ser empresário. Então, assim, esse podcast, por que eu tenho esse estúdio aqui? Porque eu tenho uma cabeça de empresário. Quando eu fui gravar a primeira vez, eu falei assim, cara, esse negócio vai durar muito tempo. Então, é melhor eu demorar um pouco mais para começar e ter o meu estúdio e começar de uma vez do que eu começar a picotar porque tá pesado, porque tá caro, porque... Esses dias o cara chegou e me convidou para gravar um podcast. Mas, no final, ele queria me vender um produto. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso com ninguém, entendeu? Não estou dizendo que ele está errado. Eu estou dizendo que não é o meu estilo, entendeu? Então, assim, inclusive, eu quero te presentear... honrar a sua vida. Pô, que massa, cara. Com um Moleskine do Nabrasa. Caraca, obrigado, velho. Uma caneta e um boné do Nabrasa. Pô, obrigado. Né, do nosso movimento. Boné. E o convite para você estar lá conosco dia 7 de março. Estarei, com certeza. Dia 7 de março, já põe na agenda aí, já tá. Né, pô, bonito demais, velho. Obrigado. Dá para honrar. E eu gosto demais vida. da comunicação de vocês, eu gosto dos negócios. É isso. Então, assim, pô, obrigado. Nós precisamos entender isso, cara. E aí, meu pai, né, dentro disso, meu pai me ensinou isso. Os pais da minha esposa ensinam elas o quê? Estuda. O valor é o estudo. Você só vai ser alguém se você estudar. Então, ela estudou em colégio particular, aí até o quarto ano, aí quarto ano ela entrou no colégio militar. Aí estudou até lá até sair do colégio militar todo. Saiu do colégio militar, né? Fez um cursinho de inglês, se formou em inglês, se formou na escola de música, né, de Brasília, passou na faculdade da UNB, saiu da UNB, ela passou em 3 concursos, Banco do Brasil, BRB e do GDF, escolheu o concurso. Então, o valor dela é o quê? Estudo. Estudo. O pai dela, você só vai ser alguém se você estudar. Por quê? Foi como ele conseguiu conquistar. E aí a gente chegou nisso aqui, cara, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito. Como é que a gente faz? Vamos aliar isso. Então, hoje nós ensinamos nosso filho a importância e o valor do estudo. Né? O Cauã, de 21 anos, ele está terminando a faculdade dele, mas ele começou a fazer estágio com 14 anos. Legal. Ele começou a trabalhar com 14 anos. E quando ele começou a trabalhar, eu chamei a esse meu amigo, né, esses meus amigos que tinham uma agência de marketing, e eu falei assim, dá uma oportunidade pro meu filho. Ele já faz algumas coisas de vídeo, de coisa pra gente e tal. Não, a gente está passando por um momento de reestruturação, a gente não consegue estar no estagiário agora. Eu falei, e se for não remunerado? Se for para trabalhar de graça? Opa, na hora. Aí eu quero. Manda 2, né? Tipo isso. E aí ele foi não remunerado. Legal. Aí chegou lá no outro dia, aí ele falou, pai, eu preciso de um computador, porque não tem computador lá para mim, não. Eu falei, não, tem um Maczinho velho aqui, pega o Mac. Aí pegou o Maczinho, aí ele foi trabalhando, a gente trocou o Mac dele, depois ele começou a ganhar um salário, um ano, sei lá, foi um ano depois, né, Cauã?
Acho que um ano depois ele começou a ganhar ali uma ajuda de custo, que era passagem, almoço. Depois ele melhorou a ajuda de custo, foi pro salário e tal. Só que, aliado a isso, eu falo, cara, você tem que estudar. Terminou o segundo ano, ele falou, pai, vou dar uma descansada. Eu falei, cara, não tem descanso. Termina a sua faculdade. Entra na faculdade, emenda. Né? E os meus outros filhos menores, né? Mariana de 11 anos, Davi de 9 anos e a Beatriz de 5 anos, vão no mesmo caminho. Legal. Porque nós juntamos os nossos valores. Os meus filhos hoje, todos têm tarefa em casa para fazer. Não é tarefa de escola só. Sim. É tarefa de missão em casa. É limpar a bosta de cachorro, é ajustar o que tiver que ajustar. Legal. Porque senão a gente gera uma geração confortável demais, né? Dependente demais, né? E improdutiva. Que é o que eu vejo, assim, tenho visto muito, sabe? Uma geração improdutiva, por quê? Porque viveu num conforto, porque não aprendeu a fazer as coisas. E você, como treinador, cara, eu acho que você deve aparecer muito isso para você, né? Uhum. Muito, demais, cara. Não só como treinador, mas como... Enquanto você vai fazendo aí, ó, eu vou fazer um café aqui. Opa, agora sim. Cafezinho o café expresso da Speciale. Esse aqui é o café torrado moído Speciale expresso do grupo Café do Sítio, do irmão meu, parceiro. Ó, vai fazendo o seu aí. Eu não sei se você já viu esse daqui, ó. Ele já vem só para você botar água quente. Cara, esses eu achei muito maneiro. Eu comprei uns desses. Não desse, né? Depois eu vou conhecer esse aqui. Mas desse formato achei muito maneiro, cara. Muito inteligente. Que pra gente, né? Facilita bastante. Pô. Então você, ó. Eu não tô ganhando nada, mas eu tenho um amigo, um irmão, e o produto é bom. Então, para você que quer tomar um café, que quer agilizar, às vezes está num ambiente... Né? Às vezes eu tô lá na montanha, servindo na montanha. Esse aqui, cara, na correria, isso, né? Bicho, doido para tomar um café, só prepara aqui, ó. Puxou, foi. Pode continuar, meu irmão. Eu vou botar água aqui. Que eu ia te falar, né? Não só como treinador, mas também como empreendedor, né? Eu passo por isso, cara. Às vezes a gente tenta... Você vai contratar... Eu sempre tento trabalhar com o pessoal mais jovem, né? Eu me identifico mais com a galera mais jovem trabalhando, principalmente nessa área de vídeo e tal, que os meninos estão muito, muito atentos, o tempo todo ligados, né? Então eu tento sempre trabalhar com eles e a gente percebe que essa questão do trabalho e da produtividade, ela parece que é um negócio facultativo para eles, às vezes, sabe? Tipo, pô, a questão de prazo parece que não existe, entendeu? A questão do horário parece que é um negócio que é totalmente irrelevante. O cara, às vezes, acha que chegar meia hora depois, 45 minutos depois, tá tudo bem. Parece que a geração tá vivendo num outro ritmo mesmo, né? E sem se preocupar muito mesmo com essas questões de prazo e horários, né? Sim. Como treinador, cara, a maioria dos meus alunos não são dessa geração, né? A maioria do pessoal é de pelo menos 35, 37 anos ali pra cima. Então, existe um diagnóstico, né, de uma dificuldade muito grande de sair do lugar, mas ainda eu vejo menos isso nesse pessoal ali dos 35 mais do que dessa molecada que eu tenho trabalhado nessa parte como empreendedor, né? Mas isso aí realmente é um problema. E você vê como que as pessoas hoje são criadas, né? O que você falou, hoje aqui, teus meninos do mais novo ao mais velho tem sempre uma função, né? Então, fala assim, pô, meu filho me ajudar a lavar a louça não é me ajudar, né? Tipo, é obrigação, alguém tem que fazer, né? E outra, ele mora na casa, ele come... Ele sujou a louça, né? Ele sujou a louça, é isso. Então, assim, essa questão é muito... Eu acho que é muito questão de criação, né? Eu ainda não tenho filho, mas a gente vai começar agora a produção aí de pelo menos uns 4, se Deus abençoar. Mas é uma coisa que eu observo muito, exatamente porque eu quero criar os meus filhos para serem filhos fortes, né? Então, eu observo muito isso, cara, e é algo que a gente precisa fazer uma curva rápido, né? Porque senão a gente vai multiplicar essa forma de viver aí e isso vai ser um prejuízo pro país, né, cara? E olha só como é que é a forma de você ver, quando você muda, as coisas vão mudando e você vai se ajustando. Eu, um cara que fiz o estudo regular até a 6ª série. Uhum. Quando eu voltei para Brasília, que eu tinha a 6ª série, eu lia muito ruim. Uhum. Quando eu me converti, o primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Uhum. Na vida. O primeiro livro que eu li na vida foi a Bíblia.
E hoje eu estou terminando de escrever um livro sobre paternidade. Que massa. Tem um e-book, já vou te dar o e-book de paternidade, já para você começar, começar a ficar esperto, né? A alinhar talvez algumas dinâmicas dentro da sua casa para quando seu filho vir já ser uma cultura. Legal. Sabe? E Gonçalves. E um cara que morou na roça, um cara que era desacreditado, um cara que cresceu para ser só empresário ali, né? Hoje, né, tá se tornando um comunicador. Hoje eu tenho me tornado, né, uma voz para os homens, né, sem falsa modéstia, sem querer ser demais, entendeu? Tenho escrito. Massa. Muito doido isso, porque eu falo assim, cara, como que eu iria escrever aonde na minha vida, desde quando eu me entendo por gente, que eu me via escrevendo um livro. Eu achava assim, cara, não, isso é só para quem é muito inteligente, isso é só para quem tem 5 doutorados, isso é só para quem, sabe? Não, eu não. Talvez a minha esposa, talvez o Gonçalves, talvez qualquer um, menos eu. Talvez o Gari. Eu pensava assim, menos eu. Qualquer um, menos eu. Mas você vai mudando a sua perspectiva, Deus vai alinhando a sua missão, você vai entendendo qual é a sua missão, e você vai falando assim, cara, o que é básico para mim, o que é básico hoje para minha casa, o que é básico hoje para os meus filhos, né, dentro de não só criar, mas treinar os meus filhos, que é a minha visão, entendeu? Sobre paternidade. Você não cria, você cria cachorro, você cria gado, você cria vaca. Na verdade, tem gente que cria filho e treina cachorro. Tipo assim, entendeu? Sim. O cachorro está acima, faz o contrário. Né? Então, e aí eu falo assim, cara, olha só aonde Deus tem me colocado, como que eu tenho me portado, né? Por quê? Uma coisa que eu aprendi é não deixar aqui, ó. Aí você pega aqui, gente, ó, bota aqui, só o ouro. Fazer um brinde aí, meu irmão. Saúde. Experimenta aí. Ah, café gostoso. Bom demais. Gabriel, aqui pra você, esse aqui, ó, pega. Experimenta aí. Sei que você tava com ele grande, aqui, ó, a água quente. Só pega uma xícara lá pra você. Tava olhando. Tá. Né? Será que vai vir um pra cá, né, velho? Rodrigo Castro, meu irmão. Rodrigo Castro, meu irmão. Muito obrigado pelo café. Ó, uma delícia. Tá aprovado aí? Bom mesmo, tá aprovado. E eu gosto de café, cara. Pontes Podcast aqui, ó, com um cafezinho. Bom demais. Da linha Speciale. E aí, você vê os movimentos. Se eu fosse um cara rígido, se eu fosse um cara travado, se eu fosse um cara que tivesse ali, não, coitado de mim, coitado porque a minha família, os meus pais, eles não me deram, eles, né, e tal, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Né? Então, hoje eu vejo dentro disso, né, homens e famílias e mulheres, pessoas que, cara, têm o potencial, têm o estudo, têm a expertise, têm tudo isso, mas estão travados. Cara, você falou um negócio muito legal aí, porque acho que todo mundo em alguma área da tua vida vai passar por isso, né? A gente, desde de criança e aí por várias circunstâncias, o mundo ele vai querendo nos dar outra identidade, né? Então, por exemplo, eu nunca fui um fenômeno na escola, pelo contrário, eu ficava de recuperação todo ano. Então isso vai te criando uma identidade de, pô, tu é burro, tu não sabe, tu não sabe ler direito, tudo que for coisa de prova tu vai fazer mal, e isso vai entrando na tua cabeça, né? E aí é nessa hora que a gente precisa voltar para nossa identidade, né, cara? E como você falou, eu não posso me colocar em situação de vítima porque a gente não foi criado para ser vítima, a gente foi criado para governar, né? Então, é muito importante que a gente faça um exercício mental e, de preferência, acho que a maioria do teu público com certeza é cristão, né? Então, também um exercício espiritual, porque é isso que você falou, cara. Eu me converti há pouco tempo, acho que coisa de 2 ou 3 anos, né? Mas a forma que Deus nos capacita para as coisas que Ele quer é numa velocidade absurda, cara. Então é o que você falou assim, tu nunca imaginava que escrever um livro e, entre aspas, de uma hora para outra, tu tá com o teu livro escrito, né? Então é isso, quando a gente tá dentro desse propósito, Deus capacita a gente nesses pontos de uma forma que é inacreditável, entendeu? Então acho que é fazer um exercício mental. Eu acredito que a gente é corpo, mente e espírito, né? E essas 3 coisas, elas precisam estar o tempo todo trabalhando juntas, né? E com a sua parcela de prioridade para cada uma delas. Mas
A gente precisa fazer esse trabalho espiritual e precisa fazer esse trabalho mental para se tirar dessa situação de vítima e sempre trazer o reforço positivo para as mentiras que a gente acredita, né? Ou que nos fizeram acreditar. Então, pô, eu não sei ler, eu sei ler, eu fui feito perfeito, eu sou inteligente, sou feito para governar, eu tenho uma palavra para entregar e tal. Então, a gente sempre rebatendo esse tipo de situação com as verdades, né? Porque se a gente começa a acreditar nas mentiras, velho, a gente é o tempo todo bombardeado por elas, né? Então a nossa tendência é entrar numa situação de paralisia total, né, cara? Cara, total. E aí você falou uma palavra aqui, governar, né? Uhum. Quando você pensa, eu nasci para governar, você acha que, se for na Bíblia, você vai lá para o governador do Egito. Né? Você acha que vai... Ou se for para Brasília, você acha que vai ser o Ibanez, né? Tipo assim, cara, primeiro comece governando a sua vida. Isso. Comece governando através das suas atitudes. De falar assim, eu não vou comer isso, eu não vou agir dessa maneira. Ah, eu sou assim. Deixa eu te falar um negócio, homem. Você que está me ouvindo, você não é assim. Ah, eu sou nervoso. Você não é nervoso, você está nervoso. Você foi condicionado para ser nervoso. Você foi condicionado para andar na defensiva. Você foi condicionado para ser o... Eu, durante muitos anos, eu fui condicionado para ser o agressor. Uhum. Para ser aquele pitbull que já estava armado, já estava pronto para atacar. Então o cara olhava para mim, a segunda vez, a terceira vez, eu não ia perguntar o que estava acontecendo. Eu ia sair na porrada, direto, né? entendeu? Porque eu fui condicionado assim, né? Infelizmente eu me envolvi nas drogas muito cedo. Uhum. E o meio das drogas é um meio muito pesado. Então meu irmão, era a lei do mais forte, Uhum. era a lei do mais doido. O cara olhava pra mim e falava assim: "Epa, não mexe com o Lucas não, pô. Com o Lucas não", entendeu? Eu chegava na escola e falava assim, eu lembro de... Olha a minha atitude. Chegar na escola e falar assim: "Cara, quem é o cara mais doido dessa escola aqui? Quem é o cara que vocês têm medo?" É o fulano de tal. Eu ia lá caçar briga com o cara, pô. Sair na porrada com o cara. Caraca. E tacar a cadeira na cabeça do cara. Por nada, né? Não, porque eu tinha que ser o mais foda. Tinha que entendeu? governar, Eu né? tinha que governar. Só que aí eu entendi, cara, que não é isso que governa. Não é assim que você governa. Entendeu? A gente governa o quê? Cara, treinamos ali, pegou mais pesado? Pô, me perdoa, velho. Foi mal, entendeu? Sim. A gente governa, cara, olhando os ambientes, entendendo. Você governa muito mais. Graças a Deus, Deus poupou minha vida, me guardou muito. Mas muito, Gonçalves. Uhum. Você não tem noção. Um dia a gente vai sentar, eu vou falar um pouco mais do meu testemunho. Quem está aqui sabe um pouco. Mas assim, Deus me guardou de uma maneira que hoje eu falo assim: Deus, eu sou eterno devedor. Eu sou muito devedor. Uhum. Minha vida é sua, porque não é possível. Entendeu? Eu vejo pessoas por muito menos já não estar mais aqui com a Sim. gente. Amigos meus, por muito menos, não estar mais aqui. Entendeu? E aí eu achava que isso era governar. Uhum. Que era ser o cara que batia no mais fraco, que era ser o cara mais fodão, que era ser o cara que bebia tudo. E aí quando eu fui pro Evangelho, né, que é o Evangelho de Jesus, Uhum. você entende que governar é levar amor, é levar a graça. Cara. Você precisa ser, às vezes, aquele cara enérgico. Você não vai apanhar e ficar quieto. Se precisar, você vai se levantar e vai se portar como um homem. Isso. Mas, cara, por muito tempo eu era esse pitbull. Que se soltasse da coleira, meu irmão, eu saía mordendo. Uhum. Porque eu fui condicionado assim. Então, homem, eu quero te dizer, cara, que talvez a sua família, a sua casa, né, talvez a sua vida, você foi condicionado assim, a ser o cara que não elogia a sua esposa, a ser o cara que não tem um tempo de qualidade com seus filhos, a ser um cara de ser só de corpo presente, não consegue ser presente de verdade, a ser um cara que é rockaholic, né, que fala que só pensa em trabalho, porque se você não trabalhar, você não vai prover a sua família. Talvez você foi condicionado assim, mas eu quero te dizer que você não precisa ser esse homem. Você pode ser um cara que fala para sua esposa: "Eu te amo". Perfeito. Entendeu? Você é importante para mim. Você abraça o seu filho e fala assim: "Ei, vem cá, vamos conversar". Meu filho estava no futebol e eu já vi um monte de pai esculhambar, xingar, falar que ele tá... Pô, você tá fraco, cara. Pô, o que tá acontecendo com você? Sabe, o pai tentando estimular. Uhum. E meu filho, eu já contei essa história, mas isso tem batido muito no meu coração, porque às vezes a gente erra por isso. E aí, meu filho estava se sentindo intimidado, porque estava jogando com os meninos mais velhos. Eu chamei ele e falei assim: "Filho, deixa eu falar um negócio para você". Ele: "O que foi, pai?". "Quem desses amigos aqui luta jiu-jitsu? Uhum. Quem desses amigos aqui é casca grossa, já competiu no jiu-jitsu?". Aí ele: "Pai, nenhum". Eu falei: "Pois é, cara, por que você está com medo deles? Não estou dizendo que você é melhor que eles, mas estou dizendo que é possível. Você é grande, você é forte". "Oi, meu amor, pode vir aqui". "Bom dia". Tudo bem? Pastor Abigail Prazer, Gonçalves.
Como é que eu posso te servir? A saveira de lá pra poder sair. O Gabriel vai tirar pra você, meu amor. Te amo. Tchau, tchau, te amo. Bom trabalho. E aí, o que acontece? Eu chamei ele, ele veio, aí eu dei essa palavra e falei, filhão, você é um gigante, você é forte, você sabe Tu jogar reforçou futebol, a identidade dele, né? você sabe jogar futebol, você luta jiu-jitsu, né? Não tô falando, não falei pra ele bater, mas eu reforcei que ele é bom, Sim. entendeu? Cara, ele voltou, Gonçalo, era outro cara. Era outro menino. É. Era outro posicionamento na bola. Ele pegava a bola, ele sabia que a bola estava com ele não estava com medo, porque os caras vinham, ele já só dava a bola. Sim. Meio assim, sabe? E ele sabia que a bola estava com ele. E ele perdeu bola, mas ele foi para cima, né? Então, assim, nós precisamos entender isso. Talvez nós fomos condicionados até o fracasso mesmo, entendeu? A ser o coitado. Já viu aquele cara, tudo de ruim acontece comigo? Ah, para, meu irmão. É. Cara, quantas vezes na Bíblia tem escrito para tu ser forte e corajoso, né? Então, isso deixa muito claro que o medo, que era o que talvez teu filho estava sentindo ali dentro daquele jogo, é um negócio que assim, tu não consegue viver junto com ele, né? Porque é o que você falou, pô, aí tem uma decisão para tomar, tu tá com medo, tu passa a decisão para outro. Ah, vem uma bola ali na frente do gol, tu não vai chutar porque você tá com medo. Então, é exatamente esse o trabalho que a gente precisa fazer, né? De trazer o reforço mesmo de quem a gente é, né? E você falou essa questão do governo, cara. Eu até tenho essa pergunta tatuada aqui, né? Que pra mim hoje, a pergunta que eu sempre me faço antes das minhas decisões, antes de tudo, é pensar como que Jesus faria, né? Então a gente falou de governo e a nossa meta, né, é exatamente governar como ele governou, né? Então era um homem extremamente seguro de si, mas nunca viu ele entrar em briga física com ninguém, né? Em situações que qualquer um de nós aqui cairia para cima, né? Então, e o espírito que nos foi dado é de domínio próprio, né? Então a gente precisa governar sem medo e com domínio próprio, né? E uma coisa que você falou aqui que eu acho que é legal a gente falar também, sobre o governo, cara. Isso é uma coisa que acontece em todas as áreas, mas me incomoda muito nessa área que eu trabalho muito do emagrecimento, né? Você fala pro cara, pô, vamos lá, a gente precisa perder 20 quilos. Aí o que o cara faz? Pô, pra perder 20 quilos eu preciso fazer isso. Aí o cara começa a querer governar essa situação nas coisas grandes. E aí o que o cérebro dele já faz? Meu irmão, essa tarefa aí, cara, vai dar não, é muito difícil. Muito trabalhoso. E aí o cara vai paralisar, né? Então é o que você falou, a gente precisa governar do pequeno. Então, pô, velho, tu quer perder 20 quilos? Beleza, começa bebendo água direito. Beleza, bebeu água legal? Dá uma caminhada aí. Começou a caminhar, beleza, vamos pra academia. Foi pra academia, vou começar a comer fibra e proteína. Entendeu? E aí, quando você começa a entender que você precisa governar do pequeno pro grande, você consegue se colocar em movimento para quem sabe um dia você conseguir governar nas coisas grandes ou até onde Deus quer que você chegue para governar, né? Então isso aí é um ponto crucial para tudo, velho. A gente começar do pequeno, da menor atitude possível, sacou? Porque às vezes a gente ouve muito motivação, né? Fala, caraca, eu não tô motivado, eu preciso de motivação para agir e tal. E na verdade a coisa acontece da forma inversa. Você precisa agir para fazer com que a motivação apareça, né? Porque o pequeno ato que você fizer vai trazer a motivação para você fazer todas as outras coisas, né? Tem um livro que é muito bom, que ele fala, o título dele é Hábitos Atômicos. Pô, eu já li esse livro umas 50 vezes. 50 vezes. Esse livro é muito sinistro. Fala sobre isso, né? Ele fala sobre, cara, começa com o básico do básico. Qual é o básico do básico? Né? É a água, cortar o açúcar, caminhar. Porque muitas vezes, né, tem pessoas que são assim, cara, eu vou andar de bicicleta. Aí o cara compra a melhor bicicleta, a melhor sapatilha. Eu confesso que eu sou um pouco assim, mas eu a melhor roupa. E eu tenho um amigo, o Marcos Dalbello, cara, ele é bispo da nossa igreja, ele é empresário, agrônomo, na parte de agronomia, planta, colhe. Então. Cara, o cara é um gigante. E aí um dia, e ele é corredor, né? Maratonista. Um dia eu vi ele com um reloginho assim, aí eu falei, pô, chefão, esse reloginho aí, cara, você corre maratonas e tal, você é alto nível. Que esse reloginho aí? Aí ele, não, eu só vou comprar o relógio melhor, agora o top, quando eu atingir tal desafio, quando eu começar a correr tantos km, quando eu começar a fazer isso. Aí eu falei assim, caraca, velho, porque esse aqui tá me suprindo.
Legal. E muitas vezes nós, não que seja errado você ter o melhor, mas muitas vezes você se equipa com tanta coisa, mas o básico você não está fazendo. Pô, isso é perfeito, cara. E assim, é até um exercício pro teu cérebro, né? Porque, por exemplo, você pensa, pelo recompensa, né? que você descreveu, ele com certeza tem condição de comprar o melhor relógio do mundo, que não é muito caro. Sei lá, o cara vai pagar... Assim, é caro pra um relógio, mas o cara vai pagar, sei lá, 6 mil num relógio top de corrida, que vai fazer tudo que ele quer e tal. Só que você treina o seu cérebro pra te dar em troca, né? Então, tipo assim, pô, eu tenho todo o dinheiro do mundo, vou comprar o relógio, o tênis e tal. Você acaba perdendo o valor de conquistar essas etapas, né? Então, às vezes você intencionalmente criar esse tipo de situação no teu dia a dia faz você entender que você precisa fazer algo para ter algo em troca, né? E não simplesmente sentar e ter tudo que você quer à sua volta, né? Todos os filmes e todas as comidas no iFood, entendeu? É porque a gente acha que a gente precisa ter para ser. Exato. E ao contrário, você precisa ser para ter. Cara, e é muito mais gostoso ser do que ter, velho. Pô, tipo, muito mais. Pô, todas as situações aí que você for pensar na sua vida, que você fala, caraca, esse dia foi assim, velho, glorioso, dia muito bom. Provavelmente você não tava numa BMW a 200 por hora, você não tava num jato particular. Devia estar você e seus filhos jogados na areia, fazendo alguma coisa, sabe? Tinha uma época, um tempo atrás, que eu tava com mais tempo, eu tava pedalando muito. Eu gosto de pedalar, um esporte também que eu gosto muito. Gosto muito de pedalar, de boxe e academia, né? Massa. E treino de academia. Cara, e eu tava pedalando muito, mas pedalando muito mesmo. E aí, um dia eu tava na montanha, assim, nessas montanhas aí de Brasília, meu irmão, e subindo assim o morro. Bicho, pensa no morro, boca seca já. Meu irmão, e ó, subindo. Bicho, aí eu olho lá pra trás, tem uma pessoa subindo. Bicho, quando eu olho de novo, era uma mulher, uma baixinha, sabe? Meu irmão, a mulher passou por mim, que eu falei assim, ô infeliz, bicho. A mulher foi embora e foi embora. E eu falei assim, cara, é isso, velho. Tipo assim, primeiro a gente tem que ser, entendeu? E eu na minha bike tranquila, eu tenho uma bike boa, mas assim, tranquila, ela numa bike tranquila também. E uns amigos meus numa bike, meu irmão, de tipo assim, Ultraman, entendeu? Né? De Superman, sabe? Sim. E os caras empurrando a bicicleta, entendeu? Então, assim, é justamente o prazer, entendeu? De você falar assim, cara, eu sou. Né? Eu sou quem eu sou. Né? Quem é o Gonçalves? Quem é o Lucas Ponte? Quem é, né? É o que você falou, né? Aqui no início, né? Cara, quem é o Lucas Ponte? Deixa eu perguntar aqui quem é o Lucas Ponte. Pô, o fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano falou isso. Cara, não, beleza, eu vou lá. Então é muito melhor isso. Sim. Né? De ter esse respaldo. Por quê que eu tenho esse respaldo? Porque é pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ninguém me falou, pô, o Lucas, meu irmão, tem um carrão, o Lucas tem uma bike irada, tem um relógio maneiro. Tipo, isso aí é totalmente irrelevante, né? Assim, é bom também pontuar que, pô, tudo bem ter todos os bens que você quer. É massa demais. Eu assim, adoro andar numa bicicleta irada, já competi também no ciclismo. Gostava de ter uma bike massa, gosto de ter um relógio maneiro, ter um carro confortável. Assim, só deixar claro que não estamos falando contra isso, né? Mas essa questão de, nesses pontos e em todo o resto da sua vida, você exatamente entender isso. Você ser e se premiar por conquistar uma etapa acima daquilo ali, né? Porque senão você tem tudo e você se perde no processo da coisa, né? Então, tipo, exatamente esse exemplo, cara. Às vezes, pô, eu quero começar a pedalar. Comprei uma bicicleta de 150 mil reais, pô, mas eu tô gordo aqui, a bicicleta tá sofrendo, eu não consigo pedalar 20 quilômetros. Cara, pega uma bicicletinha, curte ela, destrói ela, pega outra, perde peso, aí caraca, pô, tô pedalando bem, agora eu quero melhorar isso aqui e tal. Tipo, você vai deixar esse processo gostoso e curtindo ele por muito mais tempo, né? Que eu acho que é a graça da vida, né, cara? Porque a gente, na maioria do tempo, vive coisas ordinárias, né? Não tem fatos extraordinários o tempo todo na nossa vida pra gente curtir, né? A verdade é que quem tem pra tentar ser, né? Quem quer ter pra ser, ele não consegue ser. Na maioria das vezes, infelizmente, ele não consegue. Porque ele não tá... O foco dele não tá, na minha visão, do que é certo, entendeu? É o que você falou. Cara, eu não tenho problema nenhum. A prosperidade é uma bênção. Amém. A prosperidade é uma bênção. Deus nos deu a prosperidade para a gente viver a prosperidade nessa terra. Não é depois que morrer, depois que estiver lá com ele, não. Até porque já era. Né? A prosperidade financeira é para a gente viver aqui. Ela é uma bênção para as nossas vidas. Total. Entendeu? Você poder ter um conforto, você poder dar mais do que isso, cara. Mais do que você ter um tênis, né, sei lá, de 600, de R$1.000.
é você poder correr os 20 km. Exatamente. Entendeu? É muito mais prazeroso terminar prazeroso 20 km do que calçar o do tênis, que calçar né? o tênis. É entendeu? exatamente isso. Belo exemplo. Né? Então, assim, nós... Por que eu tenho falado isso? Porque nós temos vivido um tempo que o pessoal tem vivido o inverso. Não faz porque fala assim, pô, Gonçalves, se eu tivesse uma academia em casa, eu ia malhar. Se eu tivesse a panela tal, eu ia conseguir. A panela da Royal Prestige, que um rapaz que eu trouxe aqui semana passada, sabe? Um gigante também, um amigo meu. Se eu tivesse... Tal computador, eu ia começar... Não, meu irmão, faz com o que você tem na mão. Entrega o seu melhor com o que você tem para você alcançar o que você não tem. E sabe o que... Eu tava até conversando isso com a minha esposa esses dias. Eu acho que o que gera muito isso, cara, também é a questão de comparação, né? Que hoje em dia, desde a rede social, a questão da comparação, eu acho que é quase uma doença hoje em dia, né? E aí você pensa, pô, vou começar um podcast. Aí, caramba, tu dá uma olhada nas câmeras lá na internet e tal, aí tu, caraca, beleza, acho que esse kitzinho aqui dá pra fazer. Aí tu liga o YouTube, aí tá, sei lá, o Thiago Nigro naquele lugar lindo que ele grava com o microfone, 200 câmeras, você fala, caraca, não dá pra eu fazer não, velho. Né? Então, tipo, às vezes essa comparação, é o que você falou, cara, pega a mínima ação necessária pra você sair do lugar e começa. Entendeu? Legal isso, hein? Gostei. Vou até anotar. Eu uso isso muito com os meus alunos, cara. É a mínima ação necessária. Tu quer chegar lá no portão, qual que é a mínima ação necessária que você consegue fazer agora que vai te colocar nessa direção, sacou? Porque se você ficar esperando... Pô, eu quero correr 21 km. Se você for esperar ter o melhor tênis, o melhor treinador, o melhor relógio... sabe? Você perde o foco do que você realmente precisa fazer, né? E tem coisa que você vai ter que fazer. E isso é outra coisa do esporte que é um aprendizado muito legal, velho. Tem coisa que ninguém vai fazer por você, cara. Ninguém vai fazer. Você pode ter a melhor luva, botinha mais linda, um ringue lindo, o melhor treinador. Se você não enfiar sua cara lá na frente dos outros, meu, pra apanhar, você não vai aprender, velho. Você pode até ir lá e comprar uma faixa preta, mas, meu irmão, ser um faixa preta é diferente. Entra com ela no tatame pra você ver. Você pode até ir lá na loja e falar assim, ó, me dá essa faixa aqui, aquela faixa preta. Mas ser um faixa preta é diferente. Exatamente. E isso é um aprendizado também que, cara, tem coisa que o dinheiro não compra e só você pode fazer por você, cara. É isso. E nós precisamos... Essa eu acho que é uma das mensagens mais poderosas. A autorresponsabilidade. Total. Sabe? A autorresponsabilidade. O que eu vou fazer por mim? O que só eu posso fazer por mim? Porque nós, muitas vezes, eu vejo que homens, né? Vou falar que é mais focado no homens, eles estão esperando a condição perfeita vir dos outros. Foi o que você falou. Quando eu comecei esse podcast aqui, eu fui gravar com uma amiga minha e eu falei assim, cara, eu vou começar isso. E aí, aqui era um escritório, aqui em casa, e eu desmontei esse escritório, o Gabriel, o Cauã, mais alguns amigos meus, a gente comprou a tinta preta, começou a pintar, aí eu fui, comprei uma câmera, e aí tinha um amigo meu que é do audiovisual, que ele estava me devendo uma grana, e ele viu que eu estava montando, ele falou, você quer comprar a câmera para você? Eu falei, não, quero demais. E ele falou, então, aí me comprou outra câmera, aí o Gabriel me ajudou, e aí a gente foi. Aí eu comprei um microfone, depois comprei outro microfone. Legal. Lá na AliExpress, aí comprei outro microfone, porque se comprasse os 4 ia taxar, e também não tinha dinheiro para comprar os 4 de uma vez, entendeu? E eu fui indo. A mesa antes foi uma mesa que eu ganhei. A televisão antes foi uma televisão que eu ganhei, uma televisão bem menor. E a gente foi gravando aos poucos. Legal. A gente tinha uma época aqui que a gente gravava e as câmeras começavam a desligar porque não tinha ar-condicionado. Entendeu? Cozinhava. E aí ela superaquecia e ela desligava como proteção. E aí o Cauã ficava assim, meu irmão, lá no corte ligando as câmeras, correndo, sabe? O Gabriel. Meu irmão, um rala danado. Soprando. E aí entra numa coisa, Gonçalves, quando você começa o movimento, Deus ele começa o movimento para te abençoar. É isso. Entendeu? O problema é que a gente está esperando chegar a bênção. Não, cara, primeiro você se movimenta. Eu comecei a movimentar o podcast e Deus começou um movimento para me abençoar. Eu vou te contar um testemunho, que é o testemunho do ar-condicionado. Eu estava aqui um dia, terminei de gravar, meu irmão, suado, com vergonha do convidado, porque o convidado estava aqui, e ele suado, essa é a palavra. E aí, meu irmão, as câmeras desligando, aquela tensão, aquela coisa. E eu falei, cara, Deus, hoje eu vou comprar um ar-condicionado. Nem que eu parcele em 20 vezes. Porque assim, o pessoal fala assim, Lucas, tem dinheiro? Tá, eu tenho dinheiro, mas eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho toda uma vida, né? Ninguém tem então, dinheiro. Assim, vou ali tocar fogo, né? E aí, eu falei assim, cara, Deus, hoje eu vou passar o cartão, não dá, velho, eu vou comprar um ar-condicionado. E pensando, né? Gravamos e tal.
terminei de gravar, um inquilino me liga. Um inquilino que eu tenho. Uhum. Lucas, tudo bem? Eu falei, tudo. Lucas, eu tô desmontando uma sala aqui, cara, e tem um ar-condicionado aqui, Ah, mano. e eu tô desmontando ele, e eu pensei em te ligar para saber se você quer ele. Aí eu falei, como assim, velho? Não, cara, lembrei de você, pensei em te ligar. Eu falei, cara, você tá entendendo? Você tá entendendo o que você tá fazendo agora? Aí, como assim? Você está sendo usado por Deus, velho. Você não tem noção que eu acabei de orar e acabei de falar que ia comprar um ar-condicionado para pro meu estúdio de podcast, porque Cara, eu tô isso é passando mal aqui, velho. Meu irmão, olha a experiência com Deus, velho. Esse ar-condicionado aqui foi um presente. Massa. Um inquilino. Não tô falando do meu pai, do meu irmão, tô falando de um amigo, tô falando de um inquilino. Sim. Um cara que me paga aluguel, que botou o ar-condicionado da loja dele, numa sala, dentro da loja, decidiu tirar, porque decidiu ampliar e decidiu ligar para mim. E não falou Totalmente... assim. E não falou assim, não, vou te dar o ar-condicionado e a gente desconta aí no aluguel. Não, Só... cara. Não falou isso. Falou assim, vem aqui buscar que ele é seu. Você quer ele? Eu falei, meu irmão, demais. Então pode vir buscar que ele é seu. Que massa. É, cara, esses testemunhos são Cara, muito massa. Né? Então, assim, e aí a gente foi vendo, né, a mão de Deus nos detalhes. Hoje, né, o nosso canal, que ele é extremamente orgânico, o canal do YouTube, 100% orgânico, já tem 8 milhões de visualizações, Massa. sabe? A gente, né, tem já aquela audiência fixa, graças a Deus. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas. Eu já gravei 55, calma? 56. Esse é o 56? Esse é o 57. 57 episódios. Você é o massa. cara que tá aqui, ó, número 57. Que massa. 57 episódios, meu irmão. Legal. Que eu tenho gravado, porque eu comecei com uma câmera, com uma parede preta, sabe? Dentro da minha casa mesmo, né? Comprando um microfone, o Gabriel aqui, né? Desde o início aí acompanhou o Cauã. Então, assim, mínima ação necessária para te colocar na direção certa. E aí, é o que você falou, cara. Tudo acontece no movimento. Tipo, ninguém nunca foi abençoado dormindo, parado, sem fazer nada, entendeu? E é isso. Você entrou em movimento, as coisas começam a acontecer e muitas vezes elas começam a acontecer de um jeito que você nem imaginou e até um ponto que você nunca imaginou, né? Mas o fato é esse, você precisa estar sempre em movimento. Começando dessa minimação necessária, empilhando essas ações, esses hábitos e se livrando dessas crenças que às vezes tentam paralisar, mas o tempo todo em movimento, porque as coisas com certeza vão acontecer no movimento, né? Parado, isso aí é certeza que elas não vão acontecer, né, cara? Muito bom, muito bom. Gonçalves, estamos finalizando. Eu quero que você deixe o último recado nessa câmera aqui. Nessa aqui? Cara, joga a sua bomba aí, negão. Cara, eu até quando eu vim pra cá, né, você tinha falado, pô, vamos conversar sobre alta performance e tal. E aí, tipo, eu fiquei refletindo, né? Porque a minha vida tem mudado muito, né? Principalmente desde que eu conheci Jesus e tal. E aí eu fiquei refletindo ontem sobre isso, né? Falei, cara, o que será que é alta performance pra mim hoje, né? Então, eu queria deixar essa reflexão, né? Do que eu acho que é alta performance e do que eu acho que a gente precisa buscar para conseguir ter uma alta performance na vida, né? Eu comecei a empreender muito cedo, então eu já tive outra visão de alta performance, que para mim era trabalho 100%, horas e horas trabalhando e estressado, gordo e o dinheiro entrando, entendeu? Uhum. Então eu acho que hoje, vou deixar essa reflexão. Para mim, alta performance é algo que vocês podem refletir e tentar levar para a vida. A gente precisa que duas engrenagens estejam funcionando bem. De um lado, como eu falei, a gente é espírito, mente e corpo. E essas três coisas precisam estar rodando numa harmonia divina mesmo, assim. A tua saúde, você forte, útil, saudável, você com bom relacionamento com Deus, a sua mente livre dessas mentiras que a gente conversou, você sempre reforçando a sua mente dessas verdades que vêm de Deus pra gente, de pra que a gente foi feito, de qual espírito que realmente Deus nos deu e como que a gente deve agir diante da vida. E do outro lado, a gente precisa, eu gosto de dividir Deus, família e trabalho. E aí essas outras três coisas também rodando dessa mesma forma, né? Com a sua escala de prioridade, que para mim é exatamente essa ordem, Deus, família e trabalho. E essa aqui, se a gente inverter a ordem, eu acho que começa a dar tudo errado, né? Porque não adianta você ter dinheiro, uma família destruída e não ter um relacionamento com Deus. Não adianta
assim, é impossível você ter um relacionamento com Deus e essas outras coisas estarem muito fora do lugar, né? E não adianta nada você também ter uma família ali e você não ter como prover financeiramente, ter um conforto para essa família, né? Então, eu queria deixar essa reflexão, que eu acho que é alguma coisa que a gente pode pensar para ter essas engrenagens rodando bem. Corpo, mente e espírito saudáveis e harmônicos e essa ordem na vida, Deus, família e trabalho. Eu acho que é isso. Caracas, hein? Eu costumo falar muito sobre isso, que eu tenho um só Deus. O homem é conhecido pelo que ele consegue sustentar. O homem é conhecido pelas responsabilidades que ele realmente assume e pelo que ele é a palavra que ele consegue sustentar. Eu tenho aprendido muito sobre palavras, sabe? E eu sei que às vezes a gente fala e às vezes a gente, por situações da vida, a gente não consegue cumprir ou não consegue finalizar. Sim. Mas você tem que ser homem para chegar e falar assim, pô, Gonçalves, desculpa. Exato. Pô, Gonçalves, eu não vou conseguir agora. Pô, Gonçalves, eu falei, mas, cara, eu errei, velho. Eu fui emocionado. Fui emocional. Legal. Entendeu? Mas eu conheço o homem pela palavra que ele consegue sustentar, né? E falando sobre isso, eu decidi ter um só Deus, eu decidi ter uma só família, uma só esposa, uma só casa, e eu decidi ter uma missão. Quando fala de trabalho, eu acredito que a gente fala sobre propósito, sobre missão. Total. Sobre aonde você vai chegar e quem você vai ser quando você chegar lá. E as pessoas têm se perdido nisso. As pessoas não sabem hoje, Gonçalves, o valor da palavra, o valor de ser, o valor de se colocar na direção certa, de fazer o que é preciso ser feito. Eu tenho aprendido muito sobre isso, cara. O que eu preciso fazer para chegar lá no final, sabe? Eu não dormi e acordei com um livro aberto, escrito. Eu sonhei, eu prospectei, eu comecei a escrever, eu me municiei de pessoas que já escreveram para me ensinar, para me ajudar, para mim, sabe? Eu fui atrás. Só que eu dei uma palavra, falei, eu vou escrever um livro. É isso. E eu vou honrar minha palavra. Né? Eu tenho uma esposa, eu vou honrar. Eu tenho um Deus, eu vou honrar minha palavra. Então, assim, eu falo muito sobre isso também, corpo, alma e espírito, cara. Cara, o seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo, porque ele é que vai te levar mais longe. As pessoas às vezes falam assim, mas eu não sei que dia que eu vou morrer. Tá bom, manezão, mas e se você viver 100 anos? Você vai viver 100 anos numa cama, sabe? Para os outros botar comida na sua boca, cara, os outros trocar a sua fralda. Isso é uma grande ignorância, né? Esse argumento, não sei quando que eu vou morrer, pô. Sei lá quando que eu vou morrer também, mas enquanto eu estiver vivo eu vou estar bem, pô. Ou pelo menos vou estar fazendo a minha parte para estar bem. Pode ser que daqui a pouco eu esteja, sei lá, com algum problema, mas eu fiz tudo que eu pude para estar bem, entendeu? É isso. Né? Quando a gente fala de mente, né, a gente fala de emoções, né? Porque eu costumo dizer, né, e tem um ensino, uma frase que fala assim, que a distância mais longa do homem é entre a mente e o coração. É isso mesmo. A distância, diz que é 30 centímetros, 40 centímetros, só que é o mais longe. É o mundo, né? Porque você fala assim, eu vou acordar cedo e vou treinar. Segunda-feira eu acordo cedo e treino. Aí chega segunda-feira, não, cara, ontem eu dormi tarde, né? Eu fui pra farra. Ou então, não, meu filho aqui me atrapalhou, isso, aquilo. Não, vou deixar pra terça. A síndrome do eu mereço. Assim. Aí a terça, e tem a síndrome do eu mereço, né? Aí chega na terça, na verdade já tem um mês que você tá esperando chegar a terça e você não fez, né? Então é você realmente vencer a sua mente, se municiar da palavra de Deus, se municiar do fortalecimento da sua família, entender qual é a sua missão. Eu acredito assim, quando você entende a sua missão, você fala assim, opa, calma aí. Isso aqui tá me levando para minha missão? Por que você tá aqui sentado hoje? Sendo bem rasgado e sincero. Porque é a minha missão. Você não está aqui porque você é um cara legal, você não está aqui porque você é apenas um treinador, não. Porque eu vi propósito na sua vida e direciono a minha missão. Eu não vou trazer um cara aqui, porque ele tem condição financeira, porque ele tem dinheiro, porque ele quem indica, porque não. Sim. Eu vou trazer um cara aqui, qualquer homem aqui, porque eu vejo nele missão e porque eu vejo nele, cara, realmente que agrega a minha missão. Então, quando eu entendo isso, as coisas ficam mais claras para mim. E o teu tempo fica muito mais otimizado, né? Porque, tipo assim, hoje a gente se distrai muito com as coisas, né? Por exemplo, montei o podcast aqui. Vou dar um exemplo. Meu propósito é conversar com empreendedores. Aí, de repente, um funcionário público manda uma mensagem e fala, pô, vamos gravar um podcast. Você fala, bora.
tipo, tu tá indo totalmente contra o teu propósito, entendeu? Então, acho que isso aí é ter clareza de pra onde tá indo pra conseguir, na maior parte do tempo, seguir em linha reta, né? Claro que no meio do caminho ali você acaba se distraindo com uma coisa ou outra, tentando uma estratégia ou outra, mas quanto mais em linha reta você vai, mais rápido você chega. Mais né? rápido você chega. Pessoal, quero te agradecer. Você que ficou até aqui, até o final, né? Ficou aqui até o final conosco. Luiz, muito obrigado. Valeu, Gonçalves, prazer. cara, eu quero te trazer aqui outras vezes pra gente conversar mais. Eu quero colocar à disposição esse estúdio aqui pra você a hora que você quiser gravar, meu irmão. Perfeito. É gratidão mesmo, entendeu? E até te interromper aqui para também já te fazer um convite. A gente tem também um podcast e eu já quero te convidar para fazer parte lá. A gente tem um podcast que fala de vários temas e tal. Então eu quero que você esteja lá. A gente desligando a câmera aqui já vai fechar uma agenda para você gravar lá com a gente. Vai ser um prazer. Vai ser uma honra a gente estar junto. Muito obrigado por você ter vindo. Valeu, obrigado. A nossa agenda foi um pouco meio difícil, mas deu certo. Mas né? é assim mesmo. É muita agenda, tem que bater a agenda dos meninos, a minha, a sua. Faz parte. Mas foi no tempo de Deus. Foi no tempo de Deus. Foi muito bom o nosso bate-papo. Você que ficou até aqui, ficou comigo até aqui, quero te agradecer. Se o que nós falamos aqui, homem, família, mulher, você que está aqui conosco, fez sentido, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, copie o link aí, né, no YouTube, compartilhe com geral. Nós temos avançado, nós temos conquistado novos territórios, porque você tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a semana que vem. Um abraço. Valeu.